é que o dinheiro ele circula entre as três fontes, né? Entre as fontes de renda fixa, variável e proteção. O dinheiro circula entre esses níveis de investimento por causa de estrutura do preço ou por causa de fatores macroeconômicos e geopolíticos. Hoje a gente pegou essa venda aqui, ó, no Nasdaq, a favor do fluxo do dinheiro. Movimentação e veio rompendo isso daqui. Por que não respeitou essa análise? Por que o mercado não reagiu bem nesse movimento? E a gente consegue entender que o mercado tá saindo de risco hoje, onde eu consigo as informações para fazer essa análise. É às vezes a pergunta de muita gente. Por quê? Porque isso aqui vai impactar a inflação, os preços vão ficar mais caros por causa. E a gente vai começar a entender aqui algumas coisas sobre o ciclo do dinheiro e como que ele se move, né? Uma coisa que a gente tem que compreender em relação a isso, vou avançar aqui, é o quê? É que o dinheiro ele circula entre as três fontes, né? Entre as fontes de renda fixa, variável e proteção. Ele circula em renda fixa, que é os títulos do Tesouro Americano, ou o CDB aqui do Brasil. Ele circula em renda variável, que são ações, que é os índices que nós operamos, e ele circula em proteção, que é o ouro, CHF, dólar também às vezes é cotado como proteção também, mas aqui é só para você entender que o dinheiro ele vai se mover entre renda fixa, renda variável e renda de proteção. Beleza, até aqui é simples de você compreender. Agora é hora da gente ir um pouco mais fundo e entender o que move os preços para esses níveis, para essas variações. A gente vai avançar aqui e entender o que faz o dinheiro circular entre esses níveis de investimento, tropa. O dinheiro circula entre esses níveis de investimento por causa de estrutura do preço ou por causa de fatores macroeconômicos e geopolíticos, fundamental, corporativo. É o que a gente tem que começar a entender. E aí o que provoca essa mudança no ciclo do dinheiro? Inflação, juros, desemprego, mercado de trabalho, produção, crédito, renda, consumo, geopolítica, política monetária e fiscal. Tudo isso daqui são conceitos realmente reais que influenciam os níveis de preço e movem exatamente o ativo que você opera. Às vezes você está vendo uma narrativa no mercado, por exemplo, ó, hoje a gente pegou essa venda aqui, ó, no Nasdaq, a favor do fluxo do dinheiro. Às vezes você está vendo uma narrativa nos preços, por exemplo, aqui, ó, o mercado ele fez o que aqui? Típico. Ele veio aqui embaixo, ele capturou essa estrutura aqui de liquidez nesse primeiro ponto aqui e ele jogou os preços para cima, fazendo uma impulsão. Só que o que acontece? O mercado ele induziu esse movimento, porque muita gente começou a acreditar que o mercado iria subir a partir desse movimento. Olha só para vocês verem, a galera que opera, mercado seja ele SMC, vamos lá, vamos por partes aqui. Quem opera no pullback, que é a análise técnica básica, comprou assim que o mercado rompeu, o mercado chegou a subir. Quem opera nas regiões de Fibonacci, o mercado comprou aqui e respeitou e começou a subir. Quem opera na OTE aqui embaixo ou no order block, que é o institucional, o mercado respeitou a primeira movimentação e veio rompendo isso daqui. Por que não respeitou essa análise? Por que o mercado não reagiu bem nesse movimento? Porque hoje a gente consegue ver que o dólar está em alta, os títulos estão em alta, né? Aonde eu consigo ver isso, Nelson? Me explica, por favor. A gente tem um panorama que a gente utiliza e a gente consegue ver que o dólar está em alta, a gente consegue ver que os títulos americanos estão em alta e a gente consegue entender que o mercado tá saindo de risco hoje, tá? Está comprando dólar e está comprando títulos. Nelson, mas por que o mercado está comprando dólar hoje e está comprando títulos se nós temos uma expectativa de juros mais baixos? Se a gente for avaliar a CME, a CME mostra para a gente uma expectativa de corte de juros de 89,6% de possibilidade de 25 pontos base, enquanto que mostra apenas 10,4% de possibilidade de manutenção. O VIX começou a subir realmente, mas acredito que ele ainda não está, eu vi o comentário, mas eu acredito que ele ainda não está num ponto crítico. Ele teve muito pior esses dias para trás, aí chegou a bater 20, mas tem que ficar avaliando esse percentual e como que ele está realmente se esforçando. O fator crucial é que o dólar está subindo e reagindo desse jeito, dessa forma, nesse início de semana, por causa das expectativas de corte de juros. Se você
é um big player, e eu vou pegar aqui o DXY para a gente poder avaliar ele. Ó, se você é um player e você entende que os juros serão cortados e que essa moeda ela vai perder no curto prazo valor, o que você vai fazer? Você vai começar a vender agora, que está barato, ou você vai fazer os preços subirem, porque você é o play do mercado, você está operando milhões. Então, a maioria dos players vão operar comprado no início da semana no dólar, porque na quarta-feira tem o corte de juros. E aí, quando cortar os juros, a gente vai ver o mercado retrocedendo desse movimento no curto prazo em resposta à medida de política monetária. Então, tem muita gente olhando para a expectativa de corte de juros e acreditando que o dólar vai cair. Ok, o dólar vai cair quando cortar os juros, porque valoriza a moeda. Mas enquanto não corta os juros e a gente está dentro de uma expectativa, o mercado reage de uma forma diferente daquilo que a gente acredita que poderia. Por isso que a gente tem que aprender a separar expectativa de realidade. A realidade é que existe uma possibilidade de cortes. E aí o que o mercado faz? Ele precifica o ativo, porque vamos colocar uma nota aqui. Ao invés do player, do investidor, querer vender o dólar aqui a 4,15, vamos supor assim, ele vai preferir jogar os preços para cima, para poder vender o quê? A 4,50, por exemplo. Essa margem de centavos de dólar aqui, ó, de resultado sobre operações de milhões, bilhões, é muito dinheiro. Então, os players, eles pensam dessa forma. O player não pensa num order block para poder vender como a gente pensa. Ele não pensa numa oferta para vender como a gente pensa. O player, ele pensa como um nível de preço. Ele pensa em níveis de preço. Se aqui vale mais a pena para ele vender, ele traz aqui e negocia a partir daqui. Se ele acredita que é mais interessante ele levar para cá, para depois começar a negociar as vendas, ele traz os preços para cá, ele busca os níveis. Nível de preço é o que o player, o grande investidor, está focado, porque ele quer comprar barato e quer vender caro. Então, ele movimenta os preços de forma antecipada a dados e informações que vão sair no futuro. Então, se a gente entende que o juro será cortado por uma expectativa muito maior, o mercado ele vai precificar o ativo para deixar ele mais caro, para depois derrubar. Quando eles liquidarem as posições dele aqui, eles vão estar lucrando muito mais nesse movimento, entendeu? Então, agora você vai colocar na sua cabeça, você que está aqui, você vai colocar na sua cabeça que não é o order block, que não é a oferta que move os preços. É o quê? É o interesse dos players em negociar nas regiões mais baratas e mais caras do dia, da semana e do mês. Beleza. Então, a gente tem que entender que a inflação, juros, desemprego, mercado de trabalho, produção, crédito, renda, consumo, geopolítica, política monetária e política fiscal que movimenta os preços. Tá, Nelson? Tudo bem, mas onde eu consigo as informações para fazer essa análise? É, às vezes, a pergunta de muita gente. Aonde eu consigo as informações para fazer isso? Você vai pegar tanto o Trading Economic, quanto o Financial Juice, quanto o calendário Invest. O calendário Invest.com, o meu hoje, ele não está funcionando direito, ele está com um bug. Eu perguntei a algumas pessoas, as pessoas também falaram que tá, né? Então, tipo assim, tá vendo que ele está marcando que o hoje aqui é sábado. Então, quando uma ferramenta que a gente utiliza, ela está em alguma contradição, assim, dando algum bug, você não precisa apavorar. Porque a gente tem o Financial também, que é o Financial Juice, que inclusive eu até prefiro, né? Por que eu prefiro financiar o Juice? Para poder avaliar. Primeiro que ele mostra todas as notícias, todos os dados que vão ser divulgados aqui. E aqui nessa parte do meio, ele me mostra as principais notícias realmente que vão sendo divulgadas no dia a dia. Mostrou o Fear Grid como que estava. Ele falou mais cedo aqui sobre o Iraque. Ó, Iraque interrompe toda a produção da Westcon 2 de cerca de 460 mil barris de petróleo. Isso aqui vai impactar a inflação. Por que que o juros está subindo hoje e o dólar está subindo hoje, Nelson? Tá aqui um bom motivo. Por quê? Porque isso aqui vai impactar a inflação. Os preços vão ficar mais caros por causa que o petróleo não vai chegar no centro de distribuição. Então, vai ter uma quantidade menor de petróleo e, automaticamente, isso aumenta os níveis de preço. Inflação e juros dispara. Então, não adianta olhar só para as expectativas de juros para tentar avaliar o conceito do mercado. O que você tem que olhar? Você tem que olhar diretamente para os próprios
juros, que é o quê? Os títulos do Tesouro Americano, o S02 e o S10, os títulos de curto e de médio prazo. Quando isso daqui está subindo no dia, ele está mostrando que a inflação, ele está mostrando que os juros está reagindo a alguma coisa. Se você pega a combinação disso daqui em alta com dólar em alta, a gente já tem um direcional para o dia, para você ter ideia. Juros andando na mesma direção que o dólar e andando forte como está aqui, a gente está vendo que está batendo quase 1%, ele chegou a bater mais de 1% hoje na alta, o dólar está batendo 0,17 em alta agora, a gente consegue ver que os índices estão em queda, não é à toa. A gente consegue ver que o ouro está em queda, não é à toa. Por quê? Porque o dólar, o apetite do dia de hoje, o apetite para o dia, a demanda para o dia, dólar e títulos americanos. Qual que é a oferta do dia hoje? Ouro, índices e emergentes. Você pode olhar que a gente vê esse cenário. O euro-USD em queda, a gente vê o dólar em alta, a gente vê o Shao em queda. Inclusive, tinha feito essa narrativa do Shao aqui para poder pegar, ó. Só que ele não trabalhou a manipulação dessa liquidez aqui para poder fazer a estrutura para a gente, ó. Aí o querido Nasdaq aqui, que é o nosso bichinho de estimação, né? Aí eu consegui trabalhar uma venda nele hoje bem interessante. A maioria das pessoas estavam aguardando essa OTE hoje, ô Pedro. E aí, tipo assim, eu já olhando para o fluxo do dinheiro e entendendo que o mercado não iria fazer essa busca lá em cima, porque o fluxo estava muito pesado e forte na venda, eu me posicionei nos preços aqui, nessa região, para poder surfar todo esse movimento de baixo. O mercado me pagou nessa operação 7 vezes o risco. 7 vezes o risco. Esse é o fluxo do dinheiro, entende? Então, quando você para de olhar só para a estrutura, você começa a olhar realmente aquilo que move os preços.